pessoal, tudo certo? Última semana do Brasileirão e do Cartola, hein? Já estamos entrando naquele clima de saudade. 37ª rodada batendo na porta. A rodada começa na terça-feira, mas temos que lembrar aqui que essa rodada tem apenas 9 jogos válidos para o Cartola. Corinthians contra Bahia, que acontece na terça, não vale, então a rodada do Cartola começa na quarta-feira. 37ª rodada chegando. E a última rodada, hein? Depois daquela mitada dos 100 pontos, derrapamos bonito. É meio merda isso, né? Não tô conseguindo fazer pontuações decentes, não. Foi feio o tombo, fizemos apenas 57,33 pontos. Faltou ter o Yuri Alberto no ataque, faltou ter o Alejandro no ataque, a gente tinha o Alejandro no banco de reservas. Que escolha errada. Mas tudo bem, acontece, o que importa é manter a regularidade. E a média dos cartoleiros foi de 40 pontos, então a gente ficou ainda acima dessa média. Claro que perdemos um pouco de cartoletas, desvalorizamos nosso patrimônio, mas temos 154 cartoletas, tá tudo certo para os últimos 2 jogos, bola para frente e vamos repetir o que aconteceu no último vídeo, né? Quando vou mal, eu prometo que a gente vai se recuperar e vamos torcer para aquela mitada dos 100 pontos de novo nessa 37ª rodada, hein? Mas chega de papo e vamos logo para as dicas, lembrando que esse vídeo é um oferecimento da KTO e vamos começar as dicas da 37ª rodada não com o goleiro, mas na zaga com Thiago Santos do Fluminense. É isso mesmo, não erramos o Thiago não. Não é o Thiago Silva, é o Thiago Santos, o zagueiro do Fluminense. Fluminense que joga contra o Cuiabá. O Thiago Santos, nos últimos 2 jogos do Fluminense como mandante, que valeram para o Cartola, ele passou dos 10 pontos. E claro, teve as outras questões de alguns jogos do Fluminense que não valeram, que tiveram horários diferentes do fechamento do mercado, mas o Thiago Santos tem uma certa regularidade, de quase 2 pontos por jogo, mesmo sem o quando perde o SG. E aí quando tem o SG, ele dá aquela mitada de 7, 8, 10 pontos, como a gente falou agora. Fluminense que joga em casa, no Maracanã, contra o já rebaixado Cuiabá. Então, dificilmente o Cuiabá, embora tenha feito gol nos últimos 3 jogos, tem o segundo pior ataque do Brasileirão. Então, é para ser um jogo tranquilo para o Fluminense, né? A gente sabe que o tricolor carioca não está ajudando muito, a gente viu contra o Criciúma a dificuldade, mas o Fluminense não tomou gol. Então, mais um motivo para a gente apostar em Thiago Santos, zagueiro do Fluminense. Agora, na lateral, vamos com o mito da posição, Bernabei do Internacional. Passou o William assim de passagem nessa reta final, nesse segundo turno do Brasileirão, e virou o grande nome da posição no Cartola. E o Bernabei, tirando um jogo da penúltima rodada que ele deu um deslize, tem tido uma regularidade que, olha, é difícil pensar em deixar ele fora do time. Nos últimos 11 jogos, em 10, ele passou dos 6,5 pontos. E dessas rodadas, em 5, passou dos 9 pontos. É um jogador muito regular. E aí você está falando, pô, mas o Internacional recebe o Botafogo brigando pelo título, o Internacional já não briga por mais nada no Brasileirão. De fato, o Botafogo deve pressionar, deve criar oportunidades e provavelmente deve marcar gols, né? Pelo ataque ofensivo do time carioca. Só que o Bernabei não precisa do SG para fazer boas pontuações. Tanto é que nessa sequência aí dos 10 jogos que a gente falou, que ele fez mais de 6 pontos, em 7 o Inter foi vazado, ou seja, em apenas 3 ele manteve o SG. É porque o Bernabei é um cara muito bom de desarme, é um cara que dá assistência, é um cara que faz gol, então ele tem scouts que suprem os 5 pontos perdidos do SG. Então mesmo que o Botafogo faça gol, a tendência de ser um jogo aberto, o Botafogo dá espaços também, então o Bernabei deve aparecer lá na frente e também deve ter trabalho com os pontas do time carioca, principalmente o Luiz Henrique, que joga por aquele lado ali, o lado jeito do ataque do Botafogo, deve proporcionar desarmes para o Bernabei. Por isso, nós vamos com o lateral do Internacional na rodada. Para o meio campo, vamos com Arias do Fluminense. O Arias é a grande referência do Fluminense tanto em campo quanto no Cartola. É importante destacar aqui que o Arias é um jogador que finaliza muito, cria bastante. No último jogo, por exemplo, no empate de 1-1 do Fluminense com o Atlético Paranaense, o Arias, mesmo perdendo pênalti, fez 13,8 pontos. Claro, teve o gol que ajudou no empate, mas se tira o gol, ele teria feito 5,8 pontos, mesmo perdendo o pênalti, que o goleiro defendeu. Então, foram 2,8 pontos perdidos nessa cobrança. O Arias é o cara principal setor ofensivo do Fluminense, é por onde passam as jogadas, ele cria as jogadas, ele encontra os companheiros, ele vai para cima, ele puxa a marcação, então sofre muitas faltas. O Cuiabá vai dar espaços, é um time que vai jogar fechado, então o Arias vai ser predominante para esse jogo e com isso deve finalizar muitas vezes, principalmente de fora da área. E o Arias, quando não faz gol, ele fica ali na casa dos 3, 4 pontos por jogo. Com a bola no gol, é mitada dos 10, 12 pontos, por isso nós vamos com o colombiano nesta rodada. E lá no ataque, né, o garoto prodígio
Estevão do Palmeiras. O Estevão tem a segunda melhor média geral do Cartola. São 7,84 pontos. Só está atrás do Hulk, que tem 7,88. E o Estevão é o vice-artilheiro do Brasileirão, né? Tem 12 gols, além disso tem 9 assistências. E o Palmeiras precisa vencer o Cruzeiro se quiser continuar na briga pelo título do Brasileirão. Se perder ou empatar, o campeonato pode acabar na 37ª rodada. Então o Palmeiras vai para cima do Cruzeiro, vai buscar o ataque e a gente sabe que quando a bola chegar lá na frente, o time procura o Estevão. É o ponto de desequilíbrio do Palmeiras, não tem jeito. O futebol ofensivo do Palmeiras passa por ele, é um jogador que finaliza bastante, dribla bastante, sofre muitas faltas, também é participativo na marcação para buscar as bolas, para roubar as bolas, então ele tem muito desarme também, então o jogo passa pelo Estevão no Palmeiras, é inevitável, e com o time precisando da vitória contra o Cruzeiro, que vem mal, o Cruzeiro também precisa da vitória para tentar ir numa vaga na pré-Libertadores, a expectativa é de 2 times ofensivos, então o Estevão vai ter espaço, vai finalizar com certeza, e se encontrar um companheiro na área, se acertar o gol, é mitada, a gente tem que lembrar, não precisa nem falar dos números dele aqui nos últimos jogos, mas na maioria das partidas ele passa dos 10 pontos, teve partida que passou de 28 pontos, recentemente, nos últimos 5 jogos, em 3 passou dos 10 pontos, então claro que o Estevão tá no time, só que dessa vez, sem a braçadeira de capitão, porque o nosso capitão vai ser inédito até aqui e vai ser ele, Alejandro do Vitória. E não é para compensar porque ele estava fora da última rodada do nosso time. É porque o Alejandro está numa fase que não tem como deixar de fora. Se o Estevão é o vice-artilheiro com 12 pontos, ele está atrás de 2 jogadores. Um é o Yuri Alberto, que a gente não pode escalar nessa rodada porque o jogo do Corinthians não vale, e o outro é o Alejandro. O Alejandro tem 13 gols no campeonato, e desses 13 gols, 7 nos últimos 7 jogos. Ele entrou numa fase final do Brasileirão importantíssimo para ajudar o Vitória a escapar do rebaixamento, e o Vitória agora está focado em, provavelmente vai pegar uma vaga na Sul-Americana, mas ainda tem remotas chances de pegar uma vaga de G8. Ele está a 5 pontos, faltando 2 jogos, ele tem uma chance, e o Vitória recebe o Grêmio. O Grêmio que toma gol quase todos os jogos, tem uma das piores defesas do Brasileirão, então claro que deu um match, né? Alejandro artilheiro do campeonato, contra um Grêmio muito desorganizado e que sofre muitos gols, é óbvio que nós temos que escalar o jogador, né? E detalhe, desses últimos 7 jogos do Alejandro, que a gente falou que ele fez 7 gols, em 6 ele passou dos 9 pontos. Então é uma fase excepcional. Se a gente pegar o recorte desses 7 jogos, a média dele é de quase 11 pontos por jogo. Teve um jogo ali que ele deixou a desejar e fez apenas 1,7 pontos, mas via de regra essa reta final tem sido muito boa. Então a gente não pode desfazer, esquecer o bom momento do jogador. O Alejandro tem a meta pessoal de ser artilheiro do Brasileirão, então precisa fazer gols para isso, né? Já vai entrar em campo sabendo se o Yuri Alberto marcou ou não, por isso nós vamos apostar no camisa 9 do Vitória, faixa de capitão no braço do Alejandro. E a nossa ousadia da rodada... Ousadia pra vencer! Puta que pariu, mas só quebrando a porrada essa capinha. Essa merda dessa gente não tem nem direito de viver. Mais uma vez, é o goleiro, por isso que nós não começamos com o gol às escalações. É Gustavo, goleiro do Criciúma. O Criciúma recebe o Flamengo e precisa desesperadamente da vitória para escapar do rebaixamento. E o Flamengo é um time muito ofensivo, então o que vai acontecer? É mais um jogo, é reta final de Brasileirão, é uma loucura, né? É jogo que o Flamengo vai ter espaço para atacar, porque o Criciúma não pode ficar na defensiva pensando no empate, pensando no contra-ataque, porque com um empate, o Criciúma pode terminar o jogo já rebaixado. Então, o Criciúma precisa vencer essa partida, o Flamengo já meio que em ritmo de férias, porque não briga mais nada no campeonato, mas vai ter seus jogadores, tem qualidade, então é um jogo aberto, e ao mesmo tempo que o Criciúma vai atacar, vai dar espaços, e o Gustavo, em 28 jogos, já tem 100 defesas no Brasileirão. É uma média de quase 4 defesas por jogo. Nos últimos 10 jogos do Criciúma no Brasileirão, em 9 o Gustavo fez mais de 2 pontos. Isso, claro, porque só em 2 partidas ele manteve a SG. O Criciúma tem sofrido muitos gols e mesmo assim ele tem pontuado bem. Pegamos como exemplo a última rodada, que o Criciúma perdeu para o Corinthians por 4-2. Ou seja, o Gustavo sofreu 4 gols e ainda assim fez 3 pontos, porque foram 7 defesas. A tendência é que esse número de defesas se repita contra o Flamengo. Não vamos dizer aqui 7, mas que ele faça 4, 5 e o Criciúma não tome 4 gols, mas tome 2, vamos lá, ou 1 gol, ele vai passar dos 5 pontos mesmo sem o SG. Se tiver numa noite inspirada e o Flamengo não marcar gols, é jogo para ele fazer 7, 8, 9 pontos. Por isso, mesmo com o Criciúma na zona de rebaixamento e muito provavelmente sofrendo gols, nós vamos aqui com essa ousadia. Gustavo, goleiro do Criciúma. E tá aqui o nosso time completo, lembrando mais uma vez,
Corinthians contra Bahia, marcado para terça-feira às 9h30 da noite, não vale para o Cartola. Então o mercado fecha às 6h59 da quarta-feira. E aqui, como a gente sempre fala, é só uma base. Algumas mudanças a gente pode fazer no time, às vezes 1, 2, 3 trocas, de acordo com os noticiários, com as escalações das equipes, mas a base principal é essa aqui. E acabou novembro, entramos em dezembro, último mês do Brasileirão, último mês do Cartola e último mês para ganhar a premiação da nossa liga, né? Então, mas ainda dá tempo de você entrar na nossa liga. Se você não participou, não perca tempo e entra lá na liga, procura a Liga Cartola Mágica no Cartola, se inscreva e concorra aos prêmios dos nossos parceiros. O campeão de dezembro vai ganhar um corte de cabelo e de barba de graça da Estúdio da Barba, assim como o campeão de novembro, que foi o Eduardo, mais uma vez ganhou o mês da nossa liga. Parabéns, Eduardo, nós vamos entrar em contato para você poder receber o seu prêmio. E o campeão do segundo turno e o campeão geral ganham kits churrascos da Ricieri Casa de Carnes. O kit do segundo turno um pouco mais modesto para o campeão da metade do campeonato, mas o campeão geral, aí é um kit para a família, para os amigos, porque tem picanha, tibone, linguicinha, coração, pão de alho, Coca-Cola e até o carvão, ou seja, churrasco completo para comemorar o título do Cartola. Então não perca tempo, se inscreva lá na nossa liga, se inscreva aqui também no canal, acione as notificações para você ser avisado quando tiver vídeos novos e conta aqui pra gente como é que foi esse Cartola 2024 para você, se a tua pontuação foi boa, se as nossas dicas ajudaram e o que você achou do nosso canal. Então, valeu e boa sorte na rodada, galera!